Boa noite a todos. Mais uma live hoje para a gente falar sobre o profissional comum e o profissional empreendedor. Quais as diferenças e por que você deve se adequar para ser um verdadeiro profissional empreendedor e ter os seus melhores resultados dentro da consultoria ambiental. Desculpem o atraso, imprevistos como mãe, mas não justificam, mas infelizmente aconteceram. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar e aí a gente já começa a nossa live, o nosso conteúdo, que é o que eu gosto de falar sempre. Não adianta eu chegar aqui e ficar enrolando com vocês a respeito de um determinado assunto, a respeito de um determinado conteúdo, porque a gente precisa ir direto ao ponto. Então o assunto ele precisa ser direto. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um conteúdo para passar, quando a gente tem algum agregar, o tempo ele passa a ser precioso, porque o meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso, então a gente tem que aproveitar ele da melhor maneira possível. Então, por isso que é tão importante, eu prezo muito isso, quando a gente quer passar, quando eu me coloco aqui na situação de professora, né, para vocês, de ensinar o meu conhecimento, passar o meu conhecimento para vocês, é no intuito de que vocês tenham resultado com aquilo que eu quero passar, esse é o meu objetivo, é fazer vocês terem resultados, é fazer vocês começarem, é fazer vocês realmente atuarem dentro da consultoria ambiental numa forma empreendedora, que é a forma que eu atuo já há 17 anos e que eu enxergo que é o caminho dentro da consultoria ambiental. Tá? Fala pra mim, eu espero que todos vocês já estejam inscritos na semana da formação profissional, que vai acontecer na semana que vem, onde você vai ser direcionado para realmente atuar na consultoria ambiental de forma estratégica, um passo a passo para você montar a sua consultoria e ter o seu faturamento mensal, que eu acho que é o objetivo de todos nós, consultores ambientais, é ter um faturamento mensal que nos garanta uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade do nosso faturamento, porque assim, só dessa forma a gente consegue transmitir segurança para a nossa família, não é mesmo? Então, de que adianta eu trabalhar, não ter resultado? Muitas vezes as pessoas pagam para trabalhar porque falta planejamento. Se você não tem planejamento, você não tem organização, você não tem um negócio, você não tem lucro. Consequentemente, você paga para trabalhar. Então, por isso que é tão importante a definição do profissional comum para o profissional empreendedor. Mesmo que você decida por não abrir a sua consultoria, é importante você desenvolver as habilidades que tornem você um profissional empreendedor. Mesmo que você atue dentro de uma empresa, que você seja funcionário, você precisa desenvolver essas habilidades para realmente ter os seus melhores resultados. Tá? Chama algum amigo, envia essa live para algum amigo, envia quem precisa entender, quem está perdido no meio da consultoria ambiental, quem não sabe por onde começar. Então, chamem. Eu vou já começar com o conteúdo, tá? Do que eu vim trazer hoje para vocês aqui, que é o profissional comum e o profissional empreendedor. Pessoal, a atuação na consultoria ambiental, ela só depende do profissional. Ela depende da sua dedicação, do seu foco, da sua organização, de todo o seu planejamento estratégico até fazer dar certo. Então, não posso transferir a minha responsabilidade, as minhas falhas, os meus erros para terceiros, porque o consultor ambiental, a consultoria ambiental depende do consultor ambiental. Se o consultor ambiental não é organizado, não tem estratégia, não tem planejamento, não tem consultoria ambiental. Não sei se vocês conseguem entender. E eu não saio da faculdade um consultor ambiental, porque me falta
habilidades, me falta conhecimento, me falta características que eu preciso aplicar para realmente ter um negócio que seja lucrativo. Eu não posso simplesmente sair da faculdade, eu sou consultor ambiental e começar a oferecer meu serviço para todo e qualquer tipo de empreendimento, acreditando que eu vou ter resultado. Você vai desanimar, você vai desistir, você vai achar que a consultoria ambiental não é para você, que o mercado está saturado, que você não tem o que fazer. E sabe por quê? Porque você é o profissional comum. Então vamos falar um pouquinho do que é essa diferença para você entender se você está no caminho certo ou se você está desviando e se tornando um mero profissional comum. Não tem nada de errado em ser um profissional comum, mas você vai continuar na média, você vai continuar nos resultados medianos. E não é isso que eu quero para você, eu acredito que você também não. Você quer mais, você quer ter resultados maiores. Então, deixa eu falar um pouquinho do que é um profissional comum. Vamos ver se você se encaixa ou parcialmente ou de forma total. O profissional comum, ele se forma na faculdade, nas áreas, como a consultoria ambiental ela é multidisciplinar, então nós temos geógrafos, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, técnicos, químicos, enfim, tem uma gama de profissionais que pode atuar na consultoria ambiental. Então ele se forma e o que ele faz? Ele se diz consultor ambiental, fabrica cartões de visita, né, como uma estratégia, que ele considera uma estratégia, e sai distribuindo aleatoriamente esses cartões, sem um foco definido, sem um serviço definido, sem um nicho definido, e fica à espera de um milagre que os clientes venham até ele. E eu sinto dizer que isso raramente vai acontecer, tá? E quando acontece, os clientes vão chegar até você por uma briga de preço. Eles vão querer saber, quanto você cobra para fazer determinado serviço? Essa é a briga de preço que você vai entrar. A pessoa não está interessada no seu valor, no valor que você vai gerar para ela. Ela só quer cumprir a exigência e ela quer saber quanto você cobra por conta disso. Então, o profissional comum, ele só atende esse tipo de necessidade. Ele só foca nesse tipo de necessidade. Ele foca na obrigatoriedade legal, em cumprir a exigência. Então, esse é o profissional comum. Ele não tem uma estratégia. É completamente diferente do profissional empreendedor. Não sei se vocês estão enxergando, pensa consigo mesmo, na verdade. Vocês estão se enxergando mais profissional comum? Será que você já fez isso? Será que você já pensou em fazer dessa forma? Ou que nos dias de hoje simplesmente monta um Instagram e acha que os clientes vão cair do céu? Eu monto uma estratégia de divulgação no Google, que já é um nível mais elevado, e vou acreditar que os clientes vão cair de mão beijada? Isso não vai acontecer, porque você precisa ser um profissional empreendedor. Agora, deixa eu falar para você a característica do profissional empreendedor. O que você precisa desenvolver para ser um profissional empreendedor? Tá? O profissional empreendedor é aquele que se forma, ele entende o mercado, ele busca conhecimento, ele define um nicho estratégico de acordo com a sua região para poder oferecer os benefícios para o seu cliente e não somente a obrigatoriedade legal, tá? Ele desenvolve todas as estratégias baseado num nicho. Então, o que é isso? O empreendedor, ele foca em resolver o problema do cliente. Pode ser que seja um problema que esse cliente nem saiba que ele tem, mas ele está focado. Porque o que acontece? O profissional empreendedor, nós, consultores ambientais, empreendedores, devemos ter um nicho de atuação. Com esse nicho de atuação, eu consigo estruturar todas as minhas estratégias, desde precificação de serviço, captação de clientes, estruturação, tudo direcionado para que eu tenha resultado. Porque eu sei o que o meu cliente precisa, eu entendo o que ele quer. Então, esse é o profissional empreendedor, ele pensa no benefício do cliente, no que o cliente pode ter
de melhor, ele quer fala sobre a consultoria ambiental empreendedora. O consultor ele tem que gerar o valor. Vocês conseguem perceber essa diferença? Vamos pensar num resíduo. Muitas vezes na área de gerenciamento de resíduos, o empreendedor ele joga tudo fora, não tem uma separação, não tem. E muitas vezes ele não sabe. E o profissional comum vai oferecer para ele cumprimento da legislação, que ele tem que ter um plano de gerenciamento implantado. Mas ele não vai implantar esse plano para ele e não vai mostrar para ele o valor que ele pode ter com essa implantação. Que ele pode, inclusive, deixar de gastar e passar a ganhar dinheiro com isso. Então, esse é o diferencial do profissional empreendedor. É você mostrar valor. Eu quero que vocês entendam essa diferença. Eu acho que ficou bem claro a diferença do profissional empreendedor para o profissional comum. Qual você quer ser? Qual você se encaixa? Qual você está caminhando para ser? Será que eu fiz você entender, ou se você pensar de uma forma mais elaborada de qual caminho você quer trilhar para a sua consultoria ambiental? Mas você pode chegar para mim e falar assim, mas como eu vou definir um nicho? Como eu vou escolher um serviço? De que forma que eu vou começar? Eu não sei, eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura. Calma, um passo de cada vez. Siga conselhos das pessoas que já atuam, que tenham uma certa atuação grande. Esteja perto de grandes consultores, acompanhe grandes consultores. Eu sei que a internet é cheia de gente falando e que fica difícil, inclusive, filtrar as informações. Mas uma coisa que eu peço a vocês, de coração, esteja perto de quem tem os resultados que você gostaria de ter, tá? Então, as pessoas, elas precisam entender que o conhecimento técnico, ele é super importante, com certeza, mas ele é básico. A gente precisa desenvolver outras habilidades. E quais habilidades o consultor ambiental empreendedor, o profissional empreendedor precisa ter para ser um real empreendedor? Comunicação. Eu tenho a comunicação como a principal delas. Comunicação, humildade, posicionamento e persistência. Essas são as características essenciais para um profissional empreendedor. Porque não vai ser da noite para o dia que os resultados vão chegar. Isso eu falo com toda confiança e com toda experiência de mais de 17 anos de atuação. E como eu falei na live de ontem, o mercado está em constante crescimento, a demanda está aumentando. As grandes corporações já estão buscando consultorias terceirizadas, porque o custo, quando eu tenho uma consultoria terceirizada, ele é menor do que quando eu tenho um setor dentro da minha própria empresa responsável pela toda a gestão ambiental. Então, isso é um benefício que você traz para o próprio possível cliente. Então, isso é uma estratégia que você utiliza na prospecção desse cliente, tá? Então, o mercado para os bons consultores, ele continua crescendo e sempre vai continuar. Claro que para a maioria que não está preparado, não está capacitado e que joga a culpa em terceiros, o mercado está saturado. Isso é natural. Então, essa é a postura, o posicionamento que cada um deve ter dentro da consultoria ambiental, tá? Então, eu acredito que o que eu quero passar para vocês hoje é essa questão de como se tornar um consultor ambiental. E que eu quero que vocês entendam a diferença do profissional empreendedor para o profissional comum. Qual você quer ser? Fala para mim. Comum ou empreendedor? Eu acredito que todos nós, eu sou, né? Eu me considero empreendedora e eu acredito que vocês também têm que considerar empreendedora. Eu vou contar uma breve história sobre a minha vivência, que eu acho que ajuda muito. Não sei se quem tá aqui já ouviu, porque eu já falei outras vezes, de como eu me tornei empreendedora, porque eu nunca pensei em ser empreendedora, mas ao mesmo tempo eu nunca pensei
em atuar na área acadêmica, por exemplo, porque eu fiz mestrado, doutorado, enfim. Quando eu comecei, eu sempre achei que eu não estava preparada. Na verdade, a gente sempre acha que não está preparado. E eu comecei meio que no susto. Por que no susto? Porque eu fiz parceria com um dos professores da faculdade na época que já atuava no nicho tratamento de água de poço, que é o meu principal nicho de atuação, vocês estão cansados de saber disso. E fui para o campo de batalha. Pesquisava, estudava e aplicava. Pesquisava, estudava e aplicava. O consultor, o empreendedor, ele só cresce, ele só acontece se ele aplica. Você não pode ser um eterno estudante. E o que aconteceu? Eu fui. Eu agendava visita, eu marcava reunião, chegava na frente do cliente, às vezes eu travava, suava frio, não conseguia falar. Ou seja, o cliente ficava totalmente decepcionado. Jamais ele ia me dar um serviço se eu não tinha nem própria segurança para poder falar. Por isso que eu falo que a comunicação é essencial, o seu posicionamento. E quando você escolhe um nicho de atuação, que no meu caso, o meu nicho inicial foi o tratamento de água, hoje a gente já atua em vários outros nichos, em várias outras linhas, eu estudei aquilo, eu sabia o que eu estava falando, eu sabia dos benefícios que traria o meu serviço para o meu cliente. Então eu tinha segurança para falar. E eu trabalhei a minha comunicação, a minha vergonha. Eu fiz um curso de marketing, na época foi muito importante. Hoje existem outras formas de você trabalhar a sua comunicação. Cada um, lembra, cada um é cada um. Cada um precisa de um desenvolvimento diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vocês precisam desenvolver e melhorar as habilidades que estão fazendo falta para você. Se for a comunicação, melhore a sua comunicação. Se for o medo, a insegurança, a forma de falar, melhore, busque melhorias. Não fique estacionado jogando a culpa no mercado saturado, no que você não tem espaço, que você não sabe por onde começar, porque assim você não vai começar. Eu sinto informar, você não vai começar. E eu tenho visto isso muito. Muito. Cada vez mais as pessoas estão desanimadas por não entender o que é ser um profissional empreendedor, tá? O meu objetivo aqui hoje é mostrar isso para vocês, é entender o empreendedorismo, que é muito falho, né? Na nossa formação. Só que a gente não pode esquecer de relacionamento, e o relacionamento só se tem com comunicação. E é por isso que é tão importante saber se comunicar. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Eu fico à disposição. Enviaram essa live para os amigos, para os conhecidos. Então eu agradeço a participação de cada um aqui e fico muito feliz em poder tocar o coração das pessoas que estão aqui, em poder contribuir com o crescimento de cada um. Eu sei que muita gente assiste essas lives gravadas. Eu também assisto muitos conteúdos, muito curso de forma gravada, às vezes no silêncio, à noite, de madrugada. Então ela fica sempre gravada para que você tenha sempre o melhor resultado para você, tá bom? Eu me despeço por aqui. Amanhã a gente vai ter mais uma live como aquecimento para nossa preparação, para o nosso formação profissional. Eu espero cada um de vocês aqui e de coração que vocês tenham os melhores resultados, inclusive maiores que os meus. É o que eu espero que aconteça com cada um de vocês. Tenham todos uma excelente noite, descansem e amanhã foco no trabalho.